Bom dia, Luizinho, tudo bem? Sou Marina Veiga, da Fenomenal Esportes, e eu queria abrir essa coletiva falando contigo um pouco sobre tanto o psicológico dos atletas, como quanto isso tem afetado nos últimos jogos. Você acabou de chegar, teve ali a sua primeira semana cheia, né, para treinar, para conversar com o pessoal, e eu acredito que você já estivesse acompanhando, já tenha olhado um pouquinho do clube, que tem tido uma grande recorrência de cartões amarelos e até vermelhos, e no seu jogo de estreia não foi diferente. Tivemos ali a expulsão do capitão do Vila Nova, inclusive. E eu queria saber se você já conversou com o time sobre isso, se isso é algo que te chama a atenção, se é uma correção que você quer trazer para o clube por agora. Bom, na verdade, o jogo ele tem quatro vertentes que a gente tem que dar um nível de importância muito alto, né? E assim, elas se coincidem durante uma partida de futebol, que é a questão técnica, tática, física e comportamental. Talvez essa questão comportamental ela se sobressaia a todas, porque se você está com uma cabeça boa, todas as outras são potencializadas, né? Por mais que você esteja com aptidão física, por exemplo, boa, mas se você não tiver com a cabeça bem ajustada, de repente isso não é aflorado. E obviamente que nesse momento, né, com essa sequência, é preciso trabalhar o mental, né? Nós estamos trabalhando, né, algumas dinâmicas internas para que a gente possa se ajustar mentalmente para retomar o quanto antes, né? E você só adquire confiança vencendo, né? A vitória ela traz essa confiança. E essa vitória ela está sendo construída diariamente, né, para que vindo a vitória a gente faça esse ajuste aí mental. Com relação às expulsões, é óbvio que se você em 5 jogos contra grandes adversários, né, nas últimas 5 partidas, incluindo aí o Cruzeiro, vamos lá, colocar 4 da Série B, você fica 3 jogos, um deles você perde um jogador ali nos primeiros 20 minutos, né? E 2 deles você perde nos últimos 30, 35 minutos. É claro que isso é uma desvantagem, né? Isso aumenta muito o grau de dificuldade. Uma coisa que nós precisamos, né, é cessar os gols sofridos, né, e terminar os jogos com 11 para que a gente possa estar mais próximo de um resultado positivo. Bom dia, Luizinho, Igor Santiago das Feras do Esporte e Jornal Hoje. Luizinho, você falou na sua apresentação sobre essas semanas mais longas para você trabalhar, poder trabalhar no seu time. E na primeira semana você estreia trabalhando apenas um dia, comandando apenas uma atividade. Mas agora você tem um período mais cheio, um período mais longo. O que deu para trabalhar nesse time do Vila e o que o torcedor pode esperar do Vila Nova nesse jogo contra o Amazonas de domingo? Bom, Igor, nós vamos ter uma semana mais do que completa com relação a trabalhar todos os momentos e fases do jogo, né? Então, assim, nós estamos contemplando o todo dentro dessa semana. A gente consegue trabalhar com tempo, né, e com precisão a organização ofensiva, a organização defensiva, as bolas paradas. Nós ainda vamos chegar nas bolas paradas, mas está sendo uma semana muito importante também para se integrar, né, junto com os jogadores, ter tempo para estudar, né, e detalhar a questão de características, porque nós temos uma ideia, né, uma forma de jogar, só que a gente precisa encaixar essas peças dentro da ideia, né? Então é isso que nós estamos fazendo, né? Repetindo, variando, repetindo, para tentar automatizar e a gente ter um entrosamento melhor. Como você falou, nós chegamos num dia à tarde, no outro dia, digamos que à tarde nós já estávamos na pré-eleção, acho que foi dentro de 24 horas da chegada até iniciar a partida, que a partida quando inicia às 7, às 3 horas ali a gente já está na pré-eleção, digamos assim. Então realmente foi tudo muito corrido. Agora não, agora assentei, né? Está sendo muito boa a semana de trabalho. Os atletas estão dando uma resposta muito boa. A gente sente a entrega deles para que a gente possa mudar esse rumo. Bom dia, Luizinho. Gustavo Ramos, da Rádio Bandeirantes Goiânia. Estamos ao vivo no nossa área. E um dos pontos em que o torcedor ele tem uma certa preocupação com a sequência do Vila Nova é o sistema ofensivo. E é ali um setor onde o Vila Nova tem uma boa quantidade de atletas. Nesse período trabalhado de muita atividade e preparo para enfrentar o Amazonas, como você procurou oportunizar e melhorar o sistema ofensivo do Vila Nova para que os números possam melhorar na competição? Bom, nós estamos trabalhando o todo, obviamente, nós temos que trabalhar todos os momentos e fases do jogo, porém, nós podemos em uma semana dar um nível de importância para algum momento, né? Todo santo dia, claro, controlando as cargas, nós estamos trabalhando assim, repetindo muitas ações combinadas para terminar as jogadas, né? Ações de último terço. Então está sendo repetido, está sendo automatizado no dia a dia para que no jogo isso tenha uma fluência natural. É claro que esses mecanismos, essas ações combinadas, elas precisam também de uma, digamos assim, de uma não diria eficiência, né? Porque eficiência é fazer o que precisa ser feito, eficácia é concluir
com gol, né? A gente pode fazer bons movimentos, mas se essa bola não bater na rede, então assim, esses movimentos estão sendo treinados, né? Queira Deus que a gente possa ter, digamos que, não vou falar de sorte, ter uma melhor, né, eficácia na conclusão dessas ações, né? E aí você consegue, né, atrair a confiança, saindo do primeiro gol. Nós estamos aí bastante jogo aí sem fazer gol, mas estamos trabalhando bastante. Depois que vier o primeiro, Deus vai abençoar para ter uma sequência de gols. O trabalho está sendo feito, os atletas estão se doando bastante, estamos repetindo, né, para trazer essa confiança para o jogador quando chegar na partida, né, ele entenda as ações que foram treinadas e que eles possam, através da repetição do treino, ter mais confiança para a precisão. Bom dia, Luizinho, boa tarde, né? Durante a semana até os jogadores não falaram, assim. Queria saber se teve algum incômodo ali depois do jogo, né? Algumas declarações assim que pareceram um pouco, futebol é simples, não pode inventar, treinador mudou muito. Alguma coisa assim que foi pelo seu trabalho, isso incomodou de alguma forma a comissão, a diretoria do Vila? Algumas declarações dos jogadores que podem ser interpretadas como uma insatisfação? Bom, assim, respondendo assim, na sua própria pergunta, você já fala de uma interpretação, né? E assim, num dia ruim, né, que você perde da forma que perdeu dentro de casa, né, a interpretação ela vai pender mais para um lado negativo, mas internamente não houve nada disso, né? Assim, você é muito competitivo depois de um dia ruim, né, ali em frações de segundos saindo do campo, né? Algo pode soar de maneira, né, digamos que dupla assim do entendimento, mas internamente tá tudo, a comunicação ela tá alinhada, nós estamos dia após dia nos conhecendo melhor, né? Assim, não teria nem tempo para que mudasse tanta coisa, né? Na verdade, assim, tentar passar para vocês qual foi assim o motivo da fala. Pouco tempo, né? Precisa agora gerar uma adaptação melhor para que os resultados possam vir. Do mesmo jeito, se houvesse uma grande vitória, de forma alguma eu ia trazer os louros, né? E também a gente não vai passar a responsabilidade para os atletas. A partir do momento que nós estamos à frente no banco, a gente já passa a ser o responsável, né? Se viesse uma vitória ali, nós íamos herdar uma continuidade do trabalho. Não veio uma adversidade, a gente assume, porque a partir do momento que a gente se colocou no banco, a gente já está com a nossa, né, responsabilidade ali dentro. Mas não, assim, uma situação de passar uma mensagem de pouco tempo, a coisa não aconteceu, agora precisa de tempo. Eu resumo assim a fala, né? Eu acho que não tem nada aí para a gente dar mais evidência a isso aí não, tá tudo certo. E vamos trabalhar para que a gente possa, em uma vitória, né, ter um nível de alegria, se abraçar e a confiança vem, né, e a coisa se conecta de melhor maneira. Professor, na sua estreia você não contou com dois dos principais atletas do Vila na temporada, que é o volante Arilson e o meio o Igor Henrique. Em algum momento você trabalhou ou conta com a presença destes para o jogo contra o Amazonas? Bom, o bom das semanas abertas, porque assim, você tem praticamente assim 15 dias com um jogo no meio. Digamos que pós o jogo do América, né, praticamente 8 dias até o domingo. E aí nós vamos ter mais praticamente 6 dias de treino sem tirar o jogo. Daí quase que 15 dias, né? Então, às vezes uma lesão grau 1, o jogador perde um jogo, já pode estar à disposição para o outro. Isso é o bom de ter semanas cheias, assim, que lesões pequenas, os jogadores podem retornar rápido. Eles estão trabalhando internamente e a gente está avaliando dia após dia para ver o aproveitamento dos dois já agora, né? Ou então para o próximo jogo. Luizinho, o que você pode falar pra gente do Bruno Xavier? Ele que já está treinando há umas 2 semanas, deve estar à disposição para domingo. O que você pode falar desse jogador? O que ele pode agregar para o seu grupo? Bom, o Bruno é um jogador que também já monitorava, coincidiu chegar aqui e encontrar o Bruno. O Bruno ele fez parte daquele Água Santa, né, que fez história com aquele bom trabalho, junto com o Igor, com o Todinho, o Cris, que esteve aqui até pouco tempo. Né, ele fez parte daquele trabalho. O Bruno ele é um jogador que também nós jogamos contra ele no ano passado, ele no Ituano. Um jogador que faz várias funções do meio para frente, um jogador canhoto. Ultimamente ele vem atuando mais ali do lado direito, mas pode jogar por dentro, pela esquerda. Um jogador canhoto leve, uma estatura boa para a posição. Um jogador que perdeu um pouquinho do time no Vitória em treinar com o grupo assim durante um período, mas essa semana aberta está servindo para que ele possa estar se adaptando melhor, entendendo um pouquinho das nossas ideias, está fazendo bons treinos e a gente tem uma boa expectativa em cima desse atleta. Luizinho, ali no pós-jogo,
Eu conversei contigo sobre algumas das mudanças táticas que você trouxe para o time e como a recepção aconteceu, né, sobre essas mudanças ali em campo, o desempenho dos atletas em campo. Agora, tendo essa semana, esses dias todos para treinar, você acredita que o time já conseguiu assimilar um pouco mais do seu estilo de jogo, do seu tático de jogo, e a gente vai poder esperar para esse confronto contra o Amazonas lá em Manaus, um jogo fora, um jogo importante, mais mudanças, entre aspas, bruscas, como a que foi apresentada no último jogo, ou a gente ainda vai ver ali um trabalho talvez de transição porque não deu tempo suficiente? Vamos lá. Não é nenhuma justificativa, mas para a gente ter uma leitura assim bem clara, porque a gente vive isso 24 horas e às vezes assim, às vezes nem tem tantas mudanças, mas a gente faz uma reflexão em cima do resultado que houveram tantas mudanças. Do jogo do Criciúma para o jogo do América, houveram duas mudanças. Na verdade, entrou o Paredes e retornou o Todinho que vinha jogando em sequência, né? E aí saiu lá Bandeira e saiu. Qual foi outro atleta? Do jogo do Criciúma para o jogo do América. Nós tivemos duas trocas. O Mitkov sai, né? Então ali foram duas trocas, né? Em 11, então assim, não foram tantas mudanças, porque o Todinho também já vinha jogando. A compactação defensiva nós mantivemos um 4-4-2. As bolas paradas nós mantivemos porque nem houve tempo para treinar, né? E a bola parada do Vila já era uma bola parada muito agressiva. Na verdade, a gente posicionou, né? Tentou manter mais um jogo de posição com a bola um pouco diferente do que vinha. Mas mesmo assim, em um dado momento da temporada, o Formiga, que fez uma saída de três com os dois zagueiros, já haviam feito. Formiga na esquerda, Chapo por dentro e o Thiago na direita. Né? Então, assim, não houve assim uma mudança tão drástica, talvez assim de um recorte recente, né? E aí passou aquela impressão. O Formiga fazendo uma saída de três, ao invés de ter um outro meia, aí tinham dois atacantes do lado fazendo uma dobra, né? Que era o André e o Paredes. Mas enfim, só para a gente fazer uma reflexão que não é uma ruptura tão grande assim. Alguns detalhes, né? Que se tivesse um bom resultado, se aquela bola do André no cabeceio do Paredes tivesse entrado, né? Talvez a gente poderia ter uma outra história para contar. E agora nós estamos treinando, repetindo, para ver se a gente dá continuidade naquela ideia. A gente precisa fazer alguns ajustes, sim, daquela ideia. Talvez a entrada de mais um homem ali por dentro do campo, né, para que a gente possa variar essa saída de três, utilizando volantes também, não só lateral. Nós temos três zagueiros também de muita qualidade, muitos bons zagueiros para quem sabe também uma saída de três. Enfim, nós vamos trabalhar, vamos dar continuidade e ver qual é a melhor formação que a gente encontra. A semana está sendo para isso. Eu deixei de te responder. Foi mais em cima disso, né? Se a gente vai dar continuidade na ideia. Enfim, aquela forma de jogar, ela poderia ter dado uma boa resposta, mas o resultado não falou, então traz essa sensação que a coisa não encaixou. Mas quem sabe em um segundo momento, jogando dentro de casa. O ano passado, claro que mudaram os jogadores, mas o ano passado a gente, em vários jogos, jogava daquela maneira, assim, com a equipe muito agressiva, com muitos atacantes dentro de campo. É questão de conexão, de ajuste, né, de fazer todo mundo entender a ideia. O treino ele vai nos provocar essa resposta.